Olá, esse é o nosso segundo encontro do processo terapêutico. E aí, você conseguiu muitas informações dos seus ancestrais? A história deles diz muito respeito sobre você. Reações a traumas podem estar refletindo em seu comportamento inconsciente. As escolhas de seus parceiros são influenciadas por esses padrões. Pense nisso. Analise os padrões de repetição. Bem, isso é tudo explicado cientificamente pela epigenética. E para não ficar somente nas minhas palavras, vou passar trechos de um vídeo para maior compreensão e já volto. Olá pessoa, tudo bem com você? Eu sou a Melise, professora de Biologia do Se Liga, e hoje eu vim falar sobre epigenética. Você já ouviu falar? Existem evidências científicas que mostram que os hábitos de vida e o ambiente social no qual uma pessoa está inserida podem modificar o funcionamento de seus genes, que essa modificação pode ser passada para os descendentes. A brisa da epigenética é que a sequência de bases nitrogenadas do DNA não sofre alteração. O gene tem uma modificação no seu funcionamento, mas a sequência continua intacta. E mais, essa alteração, que não é estrutural, já foi estudada sendo herdada pelos filhos. Sentiu a brisa? Então seria algo mais ou menos assim. Acontece alguma coisa na minha vida que causa uma alteração de funcionamento de um dos meus genes. Aí eu tenho filhos. E aí eles nascem com a mesma alteração de funcionamento do mesmo gene. As alterações epigenéticas consistem, então, em alterações de funcionamento dos nossos genes. É como se os nossos genes tivessem interruptores que deixassem eles ligados ou desligados, dependendo da necessidade. Aliás, nem precisa ser algo adquirido. É por causa desses interruptores, chamados de marcas epigenéticas, que uma célula do coração tem aparência e funcionamento diferentes de uma célula do cérebro ou do fígado, apesar de todas as células do nosso corpo terem a sequência de DNA idêntica. Mas os interruptores são suscetíveis a alterações ambientais. E caso essa alteração ocorra nos gametas, ela vai ser transmitida para os descendentes. Basicamente, esses interruptores atuam condensando ou descondensando o DNA. Quando um gene fica condensado, ele fica inativo e para de transcrever RNA mensageiro. Agora, quando um gene fica descondensado, ele fica na sua forma ativa e faz transcrição normalmente. Existem proteínas chamadas de histonas que são capazes de fazer essa ação de enrolar ou desenrolar DNA. Pesquisadores treinaram ratos para sentir medo de um cheiro. Como que eles fizeram isso? Os ratos eram expostos ao cheiro de um composto chamado acetofenona, que tem um cheiro adocicado que lembra cerejas e amêndoas. Toda vez que eles eram expostos a esse cheiro, eles tomavam um leve choque elétrico. Com o passar do tempo, os ratos passaram a ter medo quando sentiam o cheiro da acetofenona, mesmo sem tomar choque elétrico algum. Isso não é o mais surpreendente, porque isso é um condicionamento. A surpresa foi quando os filhotes desses ratos também sentiam medo do cheiro da acetofenona, mesmo sem nunca terem tomado um choque elétrico na vida. Os pesquisadores verificaram que neurônios extras surgiram nos narizes dos ratos que tomaram choque e também na parte do cérebro responsável pelo olfato. Os filhotes apresentavam essa mesma alteração, mesmo sem nunca ter tomado choque. Ao ensinar os ratos que eles deveriam temer o cheiro de cerejas e amêndoas, algum gene saiu do controle. A gente não sabe todos os lugares do corpo do rato em que isso aconteceu, mas com certeza aconteceu nos gametas. Isso foi transmitido para os descendentes. Os filhotes herdaram o trauma dos pais. Pensando nisso, seria possível herdar traumas dos nossos pais? Alguns estudos sugerem que sim. Já foram feitos estudos com filhos de sobreviventes do Holocausto, que mostram que eles tinham uma alteração nos níveis de cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse, mesmo sem nunca ter estado em um campo de concentração. Há outros estudos semelhantes feitos com filhos de sobreviventes da Guerra Civil dos Estados Unidos da América, em que eles apresentavam taxas de mortalidade maior do que filhos de outros veteranos. Para os prisioneiros dessa guerra, as mudanças epigenéticas foram resultado de superlotação extrema, falta de saneamento e desnutrição. Os filhos desses sobreviventes apresentavam taxas maiores de hemorragia cerebral e câncer. Esses efeitos só foram observados em filhos nascidos depois da guerra, indicando que não era uma tendência genética da família, e sim, provavelmente algo que foi adquirido na própria guerra.
Quanto mais informações a gente tiver sobre os mecanismos epigenéticos, mais a gente consegue tirar proveito no tratamento de doenças. O câncer, por exemplo, é uma condição que gera muita desregulação gênica e faz com que as células cancerígenas se multipliquem desenfreadamente. Nós possuímos em nossas células vários mecanismos regulatórios para suprimir a multiplicação celular. Em células cancerígenas, toda essa regulação está alterada. Se a gente dominar a epigenética, será que no futuro a gente vai conseguir controlar esses genes para usar como uma forma de tratamento? A epigenética também poderia ser usada como forma de tratamento em doenças infecciosas, autoimunes, Alzheimer, entre outras. E aí, gostaram? Se sim, não deixa de curtir o vídeo aqui embaixo e comenta o que você achou. Aproveita e se inscreve no canal do Se Liga. Eu fico por aqui. Viu só que incrível? E gostaria aqui de relatar um atendimento que eu fiz. E é claro que todos os atendimentos são confidenciais e absolutamente sigilosos. Só fica entre eu e o paciente. E eu até aconselho o paciente a também não contar para ninguém do que aconteceu na sessão terapêutica, porque isso pode acabar atrapalhando a evolução e o mover da alma do paciente. Mas essa paciente, que eu não vou falar o nome, claro, me permitiu ilustrar o seu caso, que foi muito forte e muito profundo. Essa paciente, ela veio com uma queixa de estar passando por uma depressão, por uma ansiedade de 8 a 4 anos mais ou menos, que se intensificou, medos. No atendimento, ela relatou conflitos emocionais e bloqueio com os pais, dificuldade de relacionamento. Disse que sentia-se presa às pessoas com medo de perdê-las. E quando acontecia alguma coisa com alguém que ela conhecia, alguém próximo, ela pegava a dor daquela pessoa, pegava o sofrimento como se fosse dela. Que ela disse que sentia uma necessidade grande de ajudar as pessoas, mas não ajudava a si mesma, não ajudava a sua família, não se ajudava. Ela chegou ao ponto de ter medo de atentar contra a sua própria vida. E ela não queria ficar sozinha, ela tinha medo disso. Bem, na sessão, eu ilustrei no seu sistema com representantes. Seus pais, depois seus avós, e assumiram um padrão de repetição igual. E conforme seus relatos, eu senti de pôr um representante para culpa, porque ela dizia culpa várias vezes. Depois eu coloquei os seus bisavós paternos. Foi algo muito forte, intenso e real ao mesmo tempo, porque todos assumiram esse padrão de culpa. Eu e ela tivemos o mesmo sentimento muito forte, nós choramos juntas, porque a avó dela tinha sido enfermeira e o avô médico na Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Então eles sofreram traumas, impactos fortíssimos na sua alma. Sentimentos de culpa de ver as pessoas inocentes morrer e estar participando, medo de perdê-las, conforme o relato dela. E eles acabaram pegando a dor daquelas pessoas mortas na guerra para si. E isso ficou gravado nas memórias genéticas. E em toda a sua família se repetia esse padrão. Por parte de pai, forte, muito forte, eu me emociono até de lembrar. E a partir da terapia, ela começou a olhar para o pai com uma visão diferente. Entendeu que muitos comportamentos e ações do pai eram reflexo dessa carga genética. E aí houve um posicionamento e uma ressignificação, em apenas uma sessão de 2 horas no máximo. E hoje eu falei com ela, e em menos de um mês, essa paciente já teve melhoras extraordinárias. Tanto que as pessoas que a conhecem percebem que ela está diferente e perguntam: você está mudada, você está diferente, o que aconteceu? Ela não tem tido mais os sintomas da depressão e pôde reencontrar o pai que já não tinha contato há alguns anos. Bem, esse processo terapêutico que estamos fazendo online vai expandir a sua consciência para a resolução de muitas coisas, e vai ser possível a resolução de muitos conflitos na sua alma. Mas se você puder fazer a terapia exclusiva, particular comigo, você terá respostas mais rápido, específica e pontual à sua angústia.
pode me chamar no Instagram ou no WhatsApp para agendarmos uma sessão. Bem, a tarefa continua a mesma. Investigue os seus ancestrais, acontecimentos traumáticos, comportamento deles, temperamentos, ações, sabe, o jeito de agir, de se comportar. E agora analise esses padrões de repetições. Liste, escreva numa folha se tem padrões de repetição de saúde na sua família, comportamentos, temperamentos, sentimentos, se tem se repetido até chegar em você. E até o nosso próximo encontro, o nosso terceiro encontro. Deus abençoe.